Fala pessoal, começando mais um do nosso panorama matinal, aqui onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. E por falar nas danadas, vamos dar uma olhadinha aqui o relatório da evolução do plantio lá nos Estados Unidos, super relevante para nós. Temos aí para o milho, atualmente em 91%, ante 83% da semana passada. Basicamente acabou, né, pessoal? Basicamente terminou aqui o plantio do milho. Está 4% atrasado com relação ao ano passado. Isso é em decorrência dos dias de trabalho menor que tivemos, né? Em decorrência de chuvas lá nos Estados Unidos. Então aí o milho vai se aproximando da reta final. Provavelmente essa semana aqui já acabou. E a gente tem aí 74% já emergido, e por conta disso a gente já consegue ter algumas perspectivas de como estão as condições, como estão a qualidade dessas plantas que estão no solo. Mas já chegou lá. Para a soja, a gente tem aí 78% plantado contra 68% da semana passada, ou seja, um aumento de 10%, e bem atrás do ano passado, né? Ano passado ficou em 89%. E a gente tem uma média aí dos últimos 5 anos de 73. Realmente, ano passado foi muito, muito, muito rápido, pessoal, tá? Então, ano passado fora da curva totalmente, né? E estamos aqui com esse ano ainda acima da média dos últimos 5 anos, né? Então, plantio ainda rápido, né? Se a gente olha para uma janela um pouco maior. 55% atualmente já está emergido contra 52% da média dos últimos 5 anos. Pessoal, aqui temos as condições das lavouras do milho, tá? Soja ainda não saiu devido ao percentil mais baixo de emergido, então demora um pouco mais para sair do que do milho, né? Condições de bons e excelentes para o milho, 75%, tá? Nos últimos 20 anos aí é uma das melhores largadas até o momento, tá? Então, realmente o clima lá tá muito bom, muito favorável. Comentei para vocês da parte dos recursos hídricos e tudo mais, que tá tudo convergindo aí para uma safra espetacular, né? Ano anterior, para vocês terem uma noção, era 64% as condições de bons e excelentes. Ainda assim, eles plantaram muito, 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 colheram muito na safra passada, né? Então, a princípio, a gente deve ter aí uma safra bem recheada lá nos Estados Unidos. Condições de regulares, 21%, e ruim ou muito ruim, 4%, ainda 2% abaixo do que estava ano passado. Então, o milho dá um start, uma largada realmente muito boa. Algumas questões podem mexer aí com a produtividade do milho, que é a variação de temperatura, né? Para o clima lá ficar perfeito mesmo, precisaria ter um pouco mais de variação térmica. Então, a princípio, a gente está contando aí com dias um pouco mais frios em algumas regiões, e o milho precisaria de um pouco mais de calor, e essa troca também, né? Calor, horas de hora é complicado, né? Horas de luz, luz e calor, né? Enfim, a gente tem aqui um mapa de temperaturas, e a princípio ali no iStates deve ficar um pouco mais baixo a temperatura, 60 a 70% de chance de fazer temperaturas abaixo da normalidade, tá? O que isso representa? Muito frio? Não necessariamente, tá? Mas deve ficar aí realmente um pouquinho mais frio do que normalmente é, tá? Então isso aí vai pegar Indiana, vai pegar Illinois e vai pegar o Iowa, que são os 3 estados bem relevantes aqui, né? E pega um pouco também de Ohio, tá? Fora isto, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas bolsas. A gente teve ontem uma queda do óleo de 3%, tá? Então uma queda bem relevante. O mercado não conseguiu dar continuidade ao movimento de alta, perdeu essa mínima. Eu comentei com vocês nos vídeos passados, que perdendo aqui ficaria estranho, e de fato ficou bem esquisito, tá? O mercado perdeu com uma barra de força, basicamente venda do começo ao fim do dia, né? E hoje está dando continuidade a esse movimento de queda, ou seja, a princípio abre a possibilidade do mercado vir testar as mínimas de 2024, tá?
na casa dos 42,67. Isso aqui azeda um pouco, né? Porque é uma parte importante da soja, da composição ali, né? A gente tem os derivados e a gente vê que isso acabou de fato puxando o grão também, tá? Então o grão ontem caiu 20 cents por bushel, cara, marcou lindamente essa região dos 12,50. Graficamente a gente tinha uma região pouquíssima coisa acima, nos 12,60, né? O mercado chegou de máxima 12,58. Lindo, 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 lindo. Marcou ali seu topo e agora vem afundando. A região de suporte aqui dos 12 dólares aos 11,80, a princípio está válida ainda, tá? O mercado está dentro dessa região, lembrem-se, brigou bastante aqui no passado. Lá em fevereiro brigou bastante para cair, em março brigou bastante para subir, não conseguiu inclusive, depois ficou se enrolando ali, né? E conseguiu finalmente romper em maio. E agora o mercado volta novamente a trabalhar dentro deste patamar. Média já virando para baixo, perdeu o último fundo aqui. Basicamente, no curto prazo, a gente tem uma configuração de tendência de queda para a soja. Porém, o mercado pode sim dar uma descansadinha aqui. Tá? Fatores que impactam a queda em termos fundamentalistas para a soja. Basicamente, o Brasil está demorando para fazer uma virada aqui nos portos, né? A gente segue com a exportação da soja, programa de exportação, e está tendo um atraso, por assim dizer, para mudar para o milho, até porque a gente, teoricamente, não tem tanto milho disponível para fazer exportação, né? Então, o programa brasileiro ele tende a ser mais lento, o que favorece a extensão de um programa de milho lá nos Estados Unidos. E se favorece esse programa de milho, acaba também botando uma pressão adicional no programa de soja americano. Então, fazendo sobrar aí um pouco mais de volumes, né? E também a gente tem o bom andamento e as boas condições climáticas aí para a safra em desenvolvimento, né? Então, esses são fatores que podem sim jogar o preço dessa commodity para baixo. Além disso, o óleo. A gente teve aí a queda do petróleo que, querendo ou não, influencia, né? Olha aí a quantia que caiu o petróleo. O petróleo tentou fazer algum movimento para romper a região dos 81 dólares, não conseguiu e voltou com tudo, pessoal. Voltou com tudo, perdeu a região dos 77 dólares e afundou, tá? Basicamente, a gente tem aqui algumas questões ligadas ao OPEP, que é o maior cartel do mundo, que decide aí os rumos do petróleo e basicamente o que eles fizeram foi decidiram manter a produção de petróleo atual, tá? Teve um pequeno corte assim, mas ficou muito aquém do que os mercados imaginavam que poderia ser. Ou seja, a gente tem uma oferta um pouco mais abundante de petróleo nos mercados internacionais e isso ocasionou uma pressão nas cotações, tá? Então caiu aí, inclusive ontem caiu 4,18%. Uma queda bem considerável. Voltando aqui para a soja, faltou a gente olhar o último derivado aqui, né? Que é o farelo. Farelo também caiu ontem, caiu 1,43%. Esquisitou aqui também, né? Perdeu os 365 dólares, também já tinha comentado com vocês. E agora o mercado vem em busca aqui dos 345, ou seja, tendência também de baixa aqui no curto prazo do farelo. Então, tendência de baixa ainda não é no óleo, tá? Mas temos no grão e no farelo, tá? Complexo da soja, então, realmente mais negativo. Temos também trigo caindo, caiu ontem 0,85% e hoje vem caindo 0,74%. Trigo que ainda segue no movimento de alta e deve fazer uma correção um pouco mais alongada aqui, lateralizada, né? Caso o mercado venha a cair e perder esse fundo aqui, já começa a ficar estranho também. Pode ser que a gente veja uma correção um pouco maior no trigo, quem sabe voltando aqui nos patamares de 6,15 mais ou menos. E o milho voltou também para dentro da sua congestão. Basicamente, pessoal,
tudo estranho, né, na parte de commodities lá nos Estados Unidos. E a gente vê aí o milho fazendo uma sequência de queda de 5 dias, se fechar hoje em queda 6 dias consecutivos. Enfim, tudo em queda, né? As commodities todas em queda lá nos Estados Unidos. Ontem caiu 0,62% e hoje vem caindo 0,34%. Aqui para o milho, o desenho é muito parecido com os demais, tá? Perdeu o fundo anterior aqui do movimento de alta e voltou para dentro do movimento de lateralização, de congestão que ficou desde fevereiro, tá? De fevereiro até maio ficou dentro desse range aqui, que é dos 4,25 aos 4,47, 4,50, tá? Dá para considerar aqui. Então o mercado volta para dentro dessa lateralidade, pode trazer novamente mais morosidade para esses mercados. Ou o mercado desembesta, cair aqui, perde esses 4,24 e aí, meus amigos, mínima do ano lá em 4 dólares e depois, quem sabe, sei lá, não tem nem o que chutar aqui, né? Mas vamos ver como é que estava lá na guerra comercial, só para ter uma ideia. Vou botar aqui em meses, isso foi lá em 2018. Tá. Então lá em 2018, basicamente os preços que chegou já esse ano aqui, né? Máximo de 4 dólares, mínima de 3,35 mais ou menos. Tá? Então pode ser que o mercado venha trabalhar dentro dessa região aqui. Isso porque Trump pode ganhar as eleições e voltar novamente à questão dessa guerra comercial. Tá, vamos lá, dar sequência aqui no nosso vídeo. Aqui no Brasil, pessoal, a gente teve um dia de queda também para o nosso milho. Milho contrato julho caiu ontem 1,44%, uma queda bem interessante, né? 4 pregões já consecutivos de queda e o mercado a princípio vem em busca aqui da região dos R$ 57,00 por saca. Não conseguiu romper lá em cima nos 60 e fica aí, né? Lateralizado também. Todos os mercados assim, pessoal, ano realmente muito difícil, tá? Difícil mesmo, sem direção clara aí. Acho que tirando a bolsa americana, todo o resto tá realmente difícil. Chato. Por quê? Porque não ganha uma direção clara e não favorece, né? Os trades de tendência, que são geralmente aqueles que acabam dando mais retorno. Enfim, olhando aqui para o óleo de palma, também a gente viu uma queda. Aqui já estava fechado quando o petróleo caiu, tá? Então ontem ele fechou ainda na madrugada com uma alta de 2,08%, porém hoje já caiu 3,8%, se ajustando ao movimento de queda do petróleo. Petróleo, já comentei com vocês, segue em queda, ontem 4,18%, hoje vem caindo mais 1,5%. Dólar contra as principais moedas do mundo, ontem caiu 0,55% e hoje vem subindo 0,23%. Então, basicamente aqui, essa queda do dólar tem a ver com publicação de dados estadunidenses, tá? A gente teve PMI, que é o índice de atividades industrial lá, e ele veio um pouco acima da expectativa. Acaba mostrando aí que realmente fica muito difícil de fazer algum corte na taxa de juros. E por que o dólar cai, né? Basicamente o que a gente tem aí é uma corrida de moedas. Então a gente vê esse movimento na bolsa e hoje uma recuperação, né, de 0,23%. Aqui no Brasil a gente teve um movimento de alta para o dólar, subiu 0,09%. E nada demais, né? Chegou a estar caindo, chegou a estar no negativo. A bolsa que inclusive também fez um movimento diferente. E acabou se recuperando e fechou basicamente no 0 a 0, né? Uma leve alta aqui para o dólar a 5,24. Bolsa lá nos Estados Unidos ontem subiu 0,08%, nada demais. Na sexta-feira acabou subindo 0,91%. Vem em contra da média de 20 aqui. O mercado lá segue forte, tá, pessoal? Segue forte mesmo. Fica estranho se o mercado vier a perder essa mínima da sexta-feira, tá? Mesma coisa aqui para a Nasdaq, os movimentos deles são muito parecidos, tá, pessoal? Por quê? Porque S&P 500 tem, sei lá, 35% do índice S&P 500 é composto
pela Nasdaq, então os movimentos são parecidos. Aqui no Brasil, mais um dia de queda, né, para nossa bolsa, rapaziada. Chegando, né? Chegando no momento da verdade ali, nossa bolsa. Temos aqui um suporte até na casa dos 120 mil pontos, 120 mil e meio, tá? O mercado ontem caiu mais 0,05%, chegou a estar caindo mais, mas acabou se recuperando um pouco. Essa linha azul aqui é um suporte lá de trás. Mas enfim, toda essa região de retângulo azul aqui é uma região de suporte para a nossa bolsa. E é isso, né, pessoal? Bolsa brasileira, pior bolsa do ano, tá? Do mundo, inclusive, né? Felizmente aí a gente tem uma movimentação negativa aqui para a nossa bolsa no momento de 9,06%. É isso que cai a nossa bolsa neste ano. Pior desempenho frente às demais bolsas do mundo. Tá? Olhando para as bolsas ao redor do mundo, a gente tem aí Ásia e Pacífico, tem uma direção muito clara, né? Basicamente, China sobe um pouco, mas sobe, e o resto ali acaba caindo um pouco também. Não tem uma direção clara e também não tem movimentos muito fortes lá. Na Europa, já a direção é mais negativa, a gente vê as bolsas caindo, principalmente a bolsa alemã e a bolsa espanhola, que caem cerca de 1%. Na parte de futuros dos Estados Unidos, temos S&P 500 caindo 0,37% e Nasdaq 0,34%. A princípio, então, um tom mais negativo para as bolsas ao redor do globo. Dólar contra países emergentes também se valorizando. Então, a princípio, temos aí bolsa em queda e dólar em alta para o dia de hoje, pelo menos na abertura. E deve se manter assim, porque a gente não tem nada de relevante na nossa agenda. Para commodities não agrícolas, mais um dia de queda para o minério de ferro, que ontem também caiu muito bem. Hoje vem caindo mais 2,11%. Petróleo segue na queda de 1,7%, então um dia esquisito para as bolsas, mais negativo realmente. Na parte da agenda, comentei com vocês, a gente tem publicação do PIB brasileiro aqui, não tende a fazer muito preço. E em termos globais aqui não tem nada relevante, tá? Ofertas de emprego de outros, pode ser que mexa um pouco o mercado, tá? 11 horas da manhã. Vamos ver se o mercado está atento realmente a esse dado. Se ele vier com um dado de menos ofertas, quer dizer que, a princípio, o mercado deva se animar, tá? Então, seria positivo. Agora, se a gente vem com mais ofertas, quer dizer que está abrindo mais e mais e mais em ofertas de emprego, e quem está desempregado é realmente porque não tem condições nenhuma de trabalhar, tá? Porque o pleno emprego lá nos Estados Unidos ele vem forte. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Eu acho que esse dado tende a não fazer tanto preço, tá? Porque, como eu comentei, o desemprego tá mínimo, tá? Mas, enfim, vamos acompanhar. 11 horas da manhã, a gente tem a publicação, então, de ofertas de outros. Um grande abraço.